Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Olá, querido, muito prazer, é uma alegria estar aqui novamente no programa Tempo de Redenção. E o meu desejo é que a paz de Deus, esta paz que excede todo o entendimento, esteja guardando a sua vida e o seu coração em Cristo. Eu quero trazer para você, nesta reflexão de hoje, a história de um homem que fugiu de Deus, tá? Que resolveu fugir de Deus, que teve essa ideia, né, essa empreitada na sua vida de fugir de Deus. Eu quero estar meditando nisso com você a partir do texto muito conhecido de Jonas, tá? Todo o texto de Jonas é a nossa referência no Antigo Testamento, profeta menor Jonas, e falar a respeito de como ele aplicou isso na vida dele, como ele entendeu essa possibilidade de fugir de Deus. E o texto diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Bom, Deus havia dado uma incumbência a Jonas, havia chamado Jonas e dito: olha, você vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Eles: olha só, isso aqui não é uma tarefa muito fácil. Deus fala: dispõe-te, vai lá e prega Nínive. Isso não é uma tarefa de fato fácil. A gente compreende, analisando algumas situações do texto, que esta era uma tarefa para a qual Jonas e nem nenhuma pessoa de juízo poderia estar disposto. Vamos analisar isso um pouco. Era como se pedíssemos hoje para um israelense pregar, no caso, para um palestino. E talvez até enfrentando o perigo dele de fato se converter, e aí todo o processo de luta de séculos simplesmente ser esquecido. Outra coisa também era como se pedisse hoje para um americano pregar para a rede Al-Qaeda. Quer dizer, para a gente comparar, atualizando esse texto, para ver que de fato é algo assim sem sentido. E é praticamente como pedir para um flamenguista pregar na torcida organizada do Vasco. Quer dizer, é loucura. O pedido, de fato, é um pedido bastante complicado. Agora, Jonas se dispôs, né? Deus falou assim: ó, se dispõe, né, para ir a fazer essa tarefa. Jonas se dispôs sim, mas se dispôs a fugir da tarefa e fugir daquilo que Deus pediu para ele. A sua disposição estava muito mais em fugir do que em cumprir a tarefa que Deus lhe havia incumbido. Bom, essa missão que Deus havia dado tem alguns problemas, porque na verdade era uma missão que confrontava profundamente o nacionalismo daquele homem. Ele era hebreu e ele tinha uma consciência ideológica, ele tinha, na verdade, conceitos enraizados em sua alma, que ele jamais ia contra esses conceitos. E, na verdade, aquela tarefa era uma tarefa difícil, como eu já disse, era uma tarefa bem complicada, mas, querido, era uma tarefa possível. Por mais que fosse complicada, mas era possível. O fato é que aquilo que ele decidiu fazer que é, de fato, impossível. A Bíblia diz assim, que tendo descido a Jope, essa é a atitude dele, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. E a conclusão diz o seguinte desse verso: longe da presença do Senhor. Jonas gasta tudo que tem para de fato não fazer a vontade de Deus. E eu queria entender isso com você, porque a opção que ele teve, que ele decidiu ter, foi de ir para literalmente o fim do mundo, porque ele vai para Tarsis,
que ficava ao sul da Espanha e que era, naquela época, o lugar mais longe do planeta. Era uma viagem que tinha duração de mais ou menos 1 ano. E ele queria, de fato, sumir. Ele queria ficar longe daquela empreitada que Deus havia dado para ele. E ele queria, de fato, literalmente ir para o fim da linha. Não querer mais ter encontro com Deus. Bom, na sua tentativa de fugir da presença de Deus, Jonas descobre, na verdade, que tudo estava dando certo. Tudo estava cooperando com ele naquela decisão de fugir de Deus. E às vezes a gente decide fugir de Deus, descobre também que as coisas começam a caminhar bem. Descobre que as coisas estão ao nosso favor. E eu quero avaliar com você, analisar com você algumas situações interessantes que Jonas encontra logo no princípio da sua fuga, que é o fato de que ele tinha dinheiro. Ele pagou uma passagem caríssima para fugir da presença de Deus. Então, quando ele resolveu fugir de Deus, ele tinha dinheiro para isso. Outra coisa interessante, que ele achou, isso é uma coincidência interessante, ele achou um navio que ia para o fim do mundo. Coisa interessante, né? É uma feliz coincidência. Ele acha um navio que vai exatamente para onde ele queria ir, sumir para qualquer lugar, menos estar na presença de Deus e fazer aquilo que Deus havia pedido para ele. Outra coisa interessante, que ainda para livrar a sua consciência, ele podia pedir que Deus usasse outra pessoa, que Deus falasse isso para outros. Não interessava a ele. Ele não queria fazer isso. Ele resolveu fugir. E para entender isso um pouco, o profeta Oséias e Amós, eles eram contemporâneos, eles estavam ali também nessa situação. E ele poderia muito bem pensar, poxa, Deus podia pedir isso para Oséias, podia pedir isso para Amós, para que pedir para mim? E a Bíblia diz que ele resolve fugir da presença de Deus. Eu quero ler também o texto que diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Por quê? Deixa eu tentar entender isso com você um pouco. Porque quando ele decidiu pegar essa embarcação, fazer essa viagem e ir para longe da presença de Deus, ele encontrou logo depois um vento forte, uma grande tempestade que começou a sacudir o navio. A Bíblia diz aqui que é ao ponto de despedaçar o navio. O navio estava se despedaçando e agora os bem-sucedidos planos de fuga de Jonas, na verdade, são confrontados. Porque aquele que ele estava querendo fugir era o mais poderoso de todos os oponentes, que é Deus. Não tem como fugir, não tem como lutar, não tem como ir contra ele. E eu preciso que você entenda algo muito interessante, que nenhuma fuga de Deus, ela vai durar para sempre. Você pode fugir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, quanto você quiser, mas não vai durar. Quando aquele que foge é exatamente aquele que conhece a Deus, isso tem um complicador terrível, porque se você conhece a Deus, você não tem a opção de fugir dele, tá? Não tem como escapar. E deixa eu te falar uma coisa, para você que está me assistindo, às vezes, estou sendo sincero, é melhor você viver como um ateu alienado, ou uma pessoa que não quer saber de Deus, do que como um cristão que está em fuga, que não quer fazer a vontade de Deus. E as consequências, talvez, do ateísmo são menos dramáticas do que aquelas que atingem a vida dessas pessoas que estão no processo de fuga. Então entenda, você não tem condição de fugir dele. Não tem ninguém mais sujeito à desgraça do que aquele que tenta fugir de Deus. Não tem. E Jonas, o nosso fujão de hoje, é um exemplo disso, tá? E eu gostaria de citar para você, na prática, tá? Como que isso funciona, quais são as rotas de fuga que as pessoas muitas das vezes escolhem. Porque a gente tem navios que nos levam para longe da presença de Deus. Nós temos nossas rotas de fuga que a gente decidiu
escolher para, de fato, não fazer o que Deus quer, não viver na presença de Deus, ou até mesmo viver alienado de Deus. E apenas alguns, para a gente ter uma noção, o ativismo religioso é um. O que é isso? É a gente fazer o serviço pelo serviço. É a gente, na verdade, ter a vontade, não ter a vontade de fazer, mas fazer por fazer. É a gente achar que fazendo alguma coisa para Deus, nós estamos apenas nos livrando de um compromisso, nós estamos apenas agradando pessoas e que isso não vai influenciar em nada na nossa vida, e não fazemos por prazer, não fazemos por paixão, não gostamos do que fazemos, fazemos para prestar contas. Isso é ativismo, isso é extremamente prejudicial. Eu quero te dizer também que os títulos, eles às vezes são exemplos muito fortes dessa fuga, desses navios. Né? Quantas pessoas que por ter títulos, elas se apoiam nos títulos que elas possuem e às vezes não vivem a intensidade da fé, a intensidade da palavra, porque possuem títulos, porque elas se acham muito especiais por aquilo que têm, porque são diáconos de igreja, presbíteros, pastores, e isso tudo são detalhes. E na verdade, se você olhar para a parábola do bom samaritano, você que conhece a palavra de Deus, sabe que ali é o grande exemplo de que os títulos mudam muita coisa, muito pouca coisa no reino de Deus. Que, por exemplo, quando aquele homem que está ferido, que está machucado na estrada, ele não recebe o apoio das pessoas religiosas. Ele não recebe o amparo dos religiosos. Ele não recebe o carinho dos religiosos. Passa o sacerdote, passa o escriba, mas ninguém está aí para ele. E a Bíblia faz questão de dizer que passam de largo. Eles não estão interessados no sofrimento daquele homem. Isso é problemático. Às vezes, quando nós somos apegados aos nossos títulos, né, aos nomes, nós deixamos de exercer graça, de amar as pessoas, de viver com intensidade o reino de Deus. E isso é muito sério. Torna-se uma fuga. Na verdade, o título que deveria ser uma bênção, algo a mais para acrescentar na tua história, se torna um navio para te levar para longe de Deus. Agora, se você olhar para aquele samaritano, que não tinha títulos, não era nenhuma pessoa querida, ele exerce amor, exerce misericórdia, independente de títulos. Então, tome cuidado, para que os títulos não te façam ter fuga, não seja um navio para te levar para longe da presença de Deus. Ainda tem as ideologias. Quantas pessoas que, por terem ideologias, elas fazem para elas mesmas navios, que vão levando ela em fuga da presença de Deus, vão fazendo com que a vida dela não seja uma vida alcançada pela graça de Deus. Pessoas que têm ideologias políticas, por exemplo, nada contra, mas nós que servimos a Deus, temos, na verdade, não que estarmos presos a ideologias, nós temos que estar presos sim à graça de Deus, ao amor de Deus, ao compromisso com a palavra de Deus. As outras coisas vêm, elas vão sendo acrescentadas, mas não são mais fortes do que se viver na presença de Deus. Não são mais fortes do que servir a Deus. Nada na tua vida, nem seu time de futebol, nem o seu partido político, nem as suas ideias devem ser navios que te afastem da presença de Deus, navios que destroem você. Quantas pessoas que deixam de estar na presença de Deus para ver jogos de futebol, quantas pessoas que deixam de estar na presença de Deus porque tem talvez uma ideologia política. Querido, todas essas coisas são interessantes, nós não estamos discriminando nenhuma delas, mas nada pode ser mais importante do que se estar na presença de Deus e não fugir dessa presença. Se você tem alguma coisa que é uma ideologia, que está sendo um navio que está te levando para longe de Deus, cuidado, retorne, porque Deus te ama. Eu quero estar concluindo isso, nessa questão da fuga, tá? De uma forma muito interessante. Na verdade, quando Deus ele veio a intervir no caminho de Jonas, ele
propôs algumas situações que trouxeram Jonas de volta. Eu quero só falar isso com você, para você que está em fuga, para você que está fugindo nesse dia. Eu quero que você entenda que Deus quer trazer você de volta, que você não vai conseguir fugir, que Deus vai trazer você de volta. E pelo menos algumas coisas que eu acho interessante nesse texto, eu queria passar para você como se fosse um caminho de volta na rota de fuga que você está empreendendo. A primeira coisa, Deus deu a Jonas a possibilidade do retorno. Essa é a primeira coisa que eu vejo. Por que Deus faz isso? Porque Deus leva Jonas a entender que Deus poderia estar em qualquer lugar. Se ele fugisse para Tarsis, para qualquer lugar, é como declara o Salmo 139, aonde eu vou me esconder da tua face? Não tem jeito de viver longe de Deus, de fugir de Deus. E eu acho que algo extraordinário que eu vejo nesse texto é que o sujeito foge da presença de Deus e cai dentro de uma reunião fervorosa de oração, porque a Bíblia diz ali que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus para que tivesse livramento. E olha que coisa irônica, o único dentro daquele navio que conhecia Deus estava fugindo de Deus, e os outros que não conheciam a Deus estavam tentando achar Deus. Que coisa doida. Sabe por causa de quê? Porque Deus está tentando mostrar para ele que, na verdade, ele não tem rota de fuga possível longe de Deus. Que Deus vai sempre encontrá-lo, sempre achá-lo, e que Deus vai prover um meio para que ele retorne. Outra coisa é que Deus permitiu que Jonas fosse jogado no mar e engolido por um peixe. Por que Deus permitiu isso? Porque para que ele pudesse entender esses caminhos de volta. Às vezes Deus permite algumas coisas. Onde você está nesse momento? Como que você está vivendo? Qual é a sua vida? O que essa rota de fuga, né, fez com você? Para onde te levou? Às vezes eu estou falando com gente aqui que está no hospital e simplesmente porque resolveu criar uma rota de fuga. Tem gente, por exemplo, que está com o casamento se acabando porque decidiu criar uma rota de fuga de Deus. Tem gente, por exemplo, que está no estado de miséria porque decidiu criar uma rota de fuga e viver longe de Deus, alienado de Deus, de tudo que Deus representa. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja hoje sem esperança, talvez você esteja em crise, talvez você esteja no mar que vai terminar por ser a sua sepultura, se você não entender que você precisa retornar hoje dessa rota de fuga. E deixa eu te falar uma coisa, que fique bem claro isso, tá? Deus não é punitivo. Deus não é punitivo, tá? Toda a nossa vida vai girar em torno das nossas escolhas, sabe? Aquilo que eu escolho, aquilo que eu decido para a minha vida, vai decidir se eu, de fato, posso viver bem, posso restaurar meu casamento, posso restaurar a minha existência, ou se eu vou destruir tudo isso. É fruto das minhas escolhas, e a escolha que traz consequência ruim é a escolha da fuga de Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus não é punitivo, mas você talvez sofra consequências simplesmente por escolher não viver ao lado dele. E por último, Jonas decidiu orar. É interessante, Jonas não orou para fugir, ele não orou para quando veio a tempestade, ele não orou quando todo mundo estava orando, ele não orava, ele era um sujeito que não orava. Mas de repente, ali dentro do ventre do peixe, ele começa a orar, começa a recuperar a fé, ele começa a voltar. E deixa eu te falar uma coisa, a oração é a única resposta de uma alma em crise, é a única. Se você hoje está com a sua alma em crise, se você está desesperado, está angustiado, tem alguma coisa te perturbando, a oração é a resposta de uma alma em crise. E deixa eu te falar uma coisa muito importante, a tua oração é o sinal de que a alma que você tem está viva dentro de você, que ela está buscando pelo Criador, que ela quer encontrar um resgate em Deus. Por isso, eu quero orar por você e declarar que você pode ter um caminho de volta, que a alma que está em você, ela vive, ela tem um Criador e ela precisa voltar para Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esta pessoa que está me vendo e declarar que esta rota de fuga hoje vai terminar, que ela vai buscar um lugar
aonde ela possa ter refúgio e descanso. E assim que se cumpra a tua palavra, ela vai encontrar descanso para a alma dela. Que o Senhor abençoe a todos que estão me vendo e que de fato hoje seja um dia de restauração, de redenção para esse que está nos vendo. Eu declaro abençoado, no nome de Jesus. Dos filhos semelhantes a Jesus.